Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais essa videoaula. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estar falando de técnicas e formas de nós acharmos curtos-circuitos em circuitos, principalmente em fontes. Você tem um aparelho de som, por exemplo, você tem qualquer outro tipo de aparelho, um computador, por exemplo, um rádio e diversos outros eletrônicos, mas esse eletrônico, né, por exemplo, uma TV, quando você vai clicar no botão ela não liga, ela possui uma fonte de alimentação no circuito. E muitas vezes pode ser que esse curto-circuito esteja na fonte de alimentação da TV, que é o lugar que mais ocorre defeitos e curtos-circuitos. Não que outras placas do circuito, do rádio, do televisor, do computador, não venha a dar defeito, mas geralmente o que acontece é na parte de alimentação do circuito. No vídeo de hoje, pessoal, vou estar passando aqui algumas dicas e técnicas que você pode estar descobrindo o curto-circuito e reparando esse curto-circuito utilizando apenas um multímetro. Muitos técnicos eles já possuem suas próprias técnicas e meios para estar descobrindo qual componente é, a maioria utilizando multímetro e outros que já possuem uma experiência muito grande e já vão direto no componente, porque às vezes já pegou um circuito daquele em curto, por exemplo, um aparelho parecido com aquele que já está em modo de proteção, já fechou curto na placa, então ele já mais ou menos que sabe qual componente que é o que mais estraga naquela placa, mas você que não tem essa experiência, eu vou estar passando algumas experiências e dicas aqui que eu sempre repasso para outras pessoas e que é super importante. Eu tenho alguns modelos de placas aqui que eu mesmo confeccionei ali do lado também. Eu vou utilizar elas como exemplo, tá bem? Eu posso utilizar essa placa como exemplo, outras placas como exemplo, porque a maioria desses tipos de fonte chaveada elas têm um padrão. Elas funcionam da mesma forma. A fonte chaveada sempre vai ser fonte chaveada, não interessa se é com ponte de diodos ou uma ponte retificadora única. No próximo vídeo vou estar mostrando como descobre um curto-circuito em uma fonte linear. O que é uma fonte linear? É uma fonte que contém o transformador de ferro silício, que é o transformador grande, geralmente utilizado em rádios. Por que fontes lineares também são utilizadas em rádios, né, pessoal? Porque com fontes lineares ele dá menos ruído no rádio e você consegue sintonizar muito mais frequências, muito mais rádios você consegue buscar. Primeiramente, depois que você desmontar o teu circuito, tirar a placa lá do aparelho eletrônico, antes mesmo também de você estar utilizando o multímetro, você vai verificar a placa a olho nu para ver se você não consegue encontrar algum componente que esteja estourado, por exemplo, capacitores, diodos retificadores ou até mesmo fusível. É super importante isso. E por que eu falo isso, galera? Porque você já vai ter uma base mais ou menos aonde que está o curto-circuito. Não que isso vai te levar ao defeito em si, mas você já vai ter uma base, o que pode ter ocorrido no circuito. Por exemplo, nós temos uma fonte chaveada, se for linear é a mesma coisa. Nós temos o primário, que é a parte antes da retificação de tensão, e nós temos o secundário, depois a retificação de energia, onde nós já temos a tensão DC. E o primário, onde nós temos a tensão alternada, que tem um estágio de potência com o transformador, a parte de oscilação. Então é bem importante a gente saber o que a gente está fazendo, aonde a gente está indo primeiro. E os maiores problemas geralmente acontecem no primário. Não que no secundário não vá queimar algum componente também, não vá cansar, não vá vir a danificar. Mas no primário geralmente acontecem os maiores danos. Por que acontece? Porque às vezes já tem um componente cansado, às vezes a fonte não é bivolt, você troca de tensão, o componente ali já está meio ruinzão, ou às vezes você exige uma potência muito grande do equipamento, do aparelho de som, por exemplo. O multímetro você vai colocar ele na escala de continuidade. Você vai comprar um multímetro aí, o multímetro que você conseguir comprar. É óbvio, você que está iniciando agora em eletrônica, e você vai deixar o teu multímetro aqui. Essa simbologia com diodo retificador e com tipo um sinal de Wi-Fi. Mas esse sinal ali significa som. Por quê, pessoal? A gente chama essa escala aqui de continuidade, resistência ao bip. Porque quando você tocar as duas ponteiras aqui, olha, ele vai soar um bip, dizendo que o quê? Que o nosso componente ele está passando direto. E isso já é um sintoma do quê? Que aquele componente ele já está ruim, ele não presta mais, tá?
Fez isso, o componente ele já não presta mais, passou direto, por exemplo, um diodo retificador. Pois bem, pessoal, deixei o multímetro na escala correta aqui. Agora eu vou começar a observar a fonte. Por exemplo, a olho nu, eu vou analisar aqui. O fusível ele está queimado? Esse fusível ele está bom, mas digamos que eu coloque aqui as ponteiras do meu multímetro no fusível. Esse é um componente, galera, diferente de outros que ele tem que passar. Ele tem que soar o bip. Se ele não soar o bip no fusível, é sinal que o fusível ele está queimado. Mas você consegue ver ele a olho nu se ele for um fusível de vidro. Olha aqui. Meu fusível está bom, ele está passando. Mas se tivesse um curto aqui, provavelmente esse fusível ele estaria queimado. Esse é um dos principais componentes da proteção que queima quando tem um curto-circuito na fonte. Pois bem, você vai pegar esse fusível e vai substituir por um novo e vai ligar na tomada novamente, vai ligar o teu circuito. Se esse fusível novamente ele vir a queimar, é sinal que tem um curto-circuito realmente aqui na placa. Por que eu falei para você substituir o fusível e testar? Mas substituir o fusível, não colocar outros tipos de fios. Porque às vezes ele só queima o fusível está ruim, ele queima, você substituindo, ele volta a funcionar. Às vezes acontece isso, mas às vezes ele queimou porque deve ter algum curto. Bom, pessoal, aqui nós temos o fusível, a parte do filtro, o supressor de ruído. E o que é o supressor de ruído, pessoal? Olha, nós temos a entrada de energia aqui, que é uma fonte que eu não soldei os conectores, mas é aqui, pessoal. Olha, a entrada de energia aqui, aqui é o fusível, que vai passar pelo termistor, esse cara aqui, pessoal. Esse cara aqui é o termistor. O termistor ele funciona o seguinte, ele é um resistor variável à temperatura. Por exemplo, quando o meu circuito aqui ele está funcionando, nós vamos obter uma resistência aqui nele, uma resistência baixa. Isso vai depender da configuração dele. Quando esse circuito vai ficando ligado, a gente vai exigindo mais potência dele e o calor vai aumentando, ele tende ao quê? A diminuir a resistência, fazer com que a tensão passe com mais facilidade para ele. Esse componente também é visível o dano nele quando ele queima, geralmente ele estoura bem no meio aqui, pessoal. Ele estoura, daí o que acontece? Você vai medir ele aqui, vai colocar as ponteiras aqui e ele não vai estar passando tensão, ele não vai estar passando corrente alternada entre os terminais. Quando ele estoura, ele não passa, galera. Porque se ele continuar passando e não tiver mais curto para frente, o que acontece? O circuito vai funcionar, mas geralmente esse componente, galera, em fontes de computador, geralmente eles estragam e você substituindo ele, você já consegue fazer o circuito funcionar. Bom, pessoal, você lembra que eu falei que tem o supressor do ruído, que é esse capacitor aqui. Por quê? Porque você não quer ter ruído lá, por exemplo, no teu amplificador de som. Em alguns casos ele pode danificar, mas capacitores tanto de poliéster quanto os eletrolíticos são mais difíceis e geralmente são os últimos componentes que nós observamos a placa. Mas eles também podem aparecer a olho nu se eles estiverem bem danificados, porque eles estouram também. Os capacitores eletrolíticos, eles estouram aqui em cima. Use poliéster do lado aqui também. Mas eles são componentes bem sacanas porque eles pregam peça. São componentes difíceis de estar testando, que você tem que retirar da placa e estar substituindo por um novo, porque eles pregam peça. Às vezes você olha assim, ele está bonitinho, mas é um componente que às vezes pode estar com o núcleo dele danificado. A parte do dielétrico dele já foi e o componente danificou. Mesma coisa os capacitores de supressão de ruído e filtro aqui. Às vezes ele não estoura, mas ele está danificado por dentro. Daí você trocou fusível, trocou termistor, trocou diodos retificadores, trocou transistores de potência, ligou a fonte e ela continua dando defeito. Mesmo você verificando também o secundário aqui, se ele estiver bom. Então, os capacitores, mesmo você fazendo os testes aqui, pessoal, de tudo, trocando tudo, ele continuar não funcionando, troque os capacitores para verificar se ele vai continuar dando defeito, porque alguns capacitores é difícil de testar com alguns multímetros simples. Bom, os capacitores eu acho que é isso. Outros componentes que dão muitos efeitos são os diodos retificadores. Eles são os componentes que mais dão defeito em fontes de computador, fontes de eletrônicos em geral, que usam fontes
chaveadas ou comutadas, assim como você queira chamá-las. Nós temos a parte do filtro aqui que utiliza um indutor. Esse indutor, galera, raramente ele dá defeito, tá? Se você quiser verificar a tabela do datasheet para estar vendo a resistência dele também, mas raramente eles dão defeito. Se você quiser saber se ele está bom, é só ver a coloração do fio dele aqui dentro. Se tiver amarelinho bonito, com cor de verniz bem topzinho, sinal que ele está bom. Já se ele tiver no tom de queimado, daí ele requer substituição também. Bom, pessoal, os diodos retificadores aqui, eu vou estar virando aqui, tá? Para estar mostrando a placa atrás para vocês. Aqui, pessoal, os diodos retificadores, eles ficam aqui. A gente vai testar porque ele tem que passar, galera, aqui, ó, a ponteira vermelha no anodo e a ponteira preta no catodo. Ele tem que passar com uma resistência, como eu sempre digo, mais ou menos de 400 até 600 ohms de resistência. Se ele tiver com menos de 300 ou mais de 600, é sinal que ele está ruim. Ou se ele estiver passando direto, ele está com curto-circuito e está danificado, tá bem? Aqui nós vamos verificar os diodos. Fica de olho no multímetro ali. Olha, desse lado... Olha, pessoal, aqui é o termistor, ele tem que passar mesmo. Aqui já é um diodo retificador. Olha, de um lado ele não pode passar. Do outro ele tem que passar com uma resistência, ó, até 600 tá bom. Isso vai variar, pessoal, também da tolerância e da configuração do teu diodo retificador. Aqui tem um diodo retificador, olha, de um lado tem que passar, olha, um pouco mais de 600, e aqui desse lado ele não pode passar. Eu falei que o diodo retificador tem que ficar de 400 a 600, mas isso em diodos, por exemplo, como um N4007. Daí outros diodos retificadores você tem que ver no datasheet lá do teu diodo. O FR e o PR1007, geralmente eles operam com 100 ohms de resistência a menos do que um N4007. E o N5408, que é os que são utilizados aqui, eles operam com mais de 500 ohms de resistência no semicondutor interno. Tá, pessoal? Olha, ele tem que passar de um lado e do outro não. Às vezes ele pode queimar todos os diodos retificadores e às vezes apenas um. Ó, aqui, galera, tá passando tranquilo, tá? Não passou. Aqui não passou. Passou, beleza. Não passou. E passou com a resistência devida. Já se você colocar nos diodos retificadores e ele passar direto, daí não pode no diodo retificador. No termistor, no fusível, no indutor do filtro, ele tem que passar, galera. Ele tem que passar. Já no capacitor eletrolítico, ele não pode passar. Por isso que eu falei que é um componente que pega peça. Já no diodo retificador, ele tem que passar do lado correto. Já os outros componentes que dão muito problema, pessoal, é na parte da oscilação e potência. Nós temos a oscilação que é com PWM. Às vezes dá problema no CI PWM, tá, pessoal? É um componente que requer um teste mais aprimorado. Você precisa pegar o datasheet dele na internet, tá estudando os terminais dele, a resistência, mas geralmente você pegou um semicondutor, ele estiver passando direto em todos, é sinal que ele está queimado e requer a substituição também. Outros componentes que dão problema são os transistores de potência e os MOSFETs. Depois, os diodos retificadores dos termistors são os que mais dão defeito em fontes de alimentação. O transformador aqui, galera, já você pode descartar, que o transformador raramente ele dá problema. E você olha a tonalidade dos fios do enrolamento. Tá amarelinho bonito, ou vermelhinho bonito, não tá com aspecto de queimado, então ele está bom. Não requer uma observação nele assim, só olhando ele mesmo assim a gente já consegue ver. Bom, pessoal, os MOSFETs, você vai ter que fazer os testes nele, tá? Vou virar aqui, pessoal, que acho que aqui fica mais joia. Porque nós temos aqui, eu virando ele ao contrário, tá, pessoal? Nós temos o gate, dreno e source. Se fosse um transistor comum bipolar, seria base, coletor e emissor. Tá, você vai fazer um teste. O transistor e o MOSFET, pessoal, ele não pode estar passando direto de gate a dreno e source, de source a dreno e gate, ou apenas de dreno a gate, de source a dreno. Ele não pode passar de forma alguma. Se ele estiver passando direto e soar o bip aqui
na escala de continuidade, num MOSFET, num transistor já na potência aqui, se estiver passando direto, tá danificado o MOSFET. Bom, vamos ver aqui, pessoal. Cada MOSFET, cada transistor tem uma resistência individual diferente de outros. Por exemplo, o tipo 41 é diferente do tipo 42, do tipo 31 e do tipo 32. Cada um vai ter uma resistência, mas nós temos uma tolerância dessa resistência que deve ser verificada no datasheet. Isso se você não tem muita experiência e se você está começando agora. Bom, vamos testar aqui então o gate, no dreno e no source. Estão vendo que não está passando? Bom, agora eu vou substituir a ponteira aqui, pessoal. E a gente vai ver se ele está passando da forma correta. Olha, aqui não passou e aqui também não passou. The gate, dreno e source, ele não pode passar com nenhuma ponteira. Já aqui, pessoal, no dreno e source, com a ponteira vermelha no dreno e a preta no source, ele não pode passar. E ao contrário, galera, aqui, ele tem que passar com uma resistência, tá? Olha, de 536. Isso varia de MOSFET para MOSFET. Agora aqui a mesma coisa, olha. Aqui ele está passando, parecido com o outro. Já se eu inverter aqui no MOSFET, em qualquer tipo de MOSFET de canal N, olha, não pode passar. Aqui também não. Já se ele estiver passando direto, é sinal característico que ele está danificado, olha. Já no transistor bipolar comum, quando você colocar a ponteira vermelha na base, a preta no coletor, ele tem que passar com uma resistência também, acima geralmente de 500 ohms de resistência, e no emissor também. Ao contrário, pessoal, se ele estiver passando em qualquer um com a ponteira preta na base, no transistor NPN, ele está danificado. Ele só pode passar com a ponteira preta na base quando for um transistor PNP. Daí ele vai passar aqui, mas com a ponteira vermelha no transistor PNP, olha, ele não pode passar da base ao coletor e ao emissor. Tá bem, galera? Essa é uma dica super importante. E você vai conseguir descobrir assim muito facilmente, porque se você colocar aqui e fazer pi, ele tá passando. Mas você tem que ficar muito esperto, porque tem algumas fontes que possuem, por exemplo, de outros retificadores aqui para a proteção dos transistores e dos MOSFETs. Raramente eles vão ajudar mesmo a não danificar um MOSFET e um transistor, mas algumas empresas colocam, algumas vezes funcionam, outras vezes não. Daí você tem que medir também o diodo retificador. Os MOSFETs e os transistores, pessoal, quando a fonte está em curto, eu geralmente recomendo remover esses MOSFETs e transistores e testar fora na bancada para você ter uma noção mesmo se ele está funcionando. E testar com um testador de MOSFETs e transistores também, que eu já ensinei a fazer no canal, porque às vezes o multímetro te engana. Tem alguns multímetros muito ruins. O que faz também, pessoal, tá passando às vezes de um terminal para o outro, além do MOSFET, né? Às vezes você achar que ele está queimado, são os resistores da alimentação. Por isso que eu sempre digo que em muitos casos tem que retirar eles mesmos para teste. Tá, pessoal? Aqui é mais ou menos isso. Aqui vai o CI da oscilação, que manda o sinal PWM da fonte. Eu acho bem interessante também estar testando ele. Geralmente, semicondutores eu indico tirar fora da placa para estar testando, para você estar vendo realmente se está bom ou não. E você já vê outros componentes. Bom, galera, e às vezes pode acontecer de estar queimando o secundário. Geralmente os retificadores, os diodos retificadores ou as pontes retificadoras, igual transistores ou pontes únicas mesmo, porque geralmente no primário, quando ocorre um curto-circuito, ele acaba queimando o fusível, se está com o fusível correto aqui no circuito. Geralmente, né, queimou o fusível, está com curto-circuito no primário nesses componentes que eu falei. Já quando a fonte não funciona, pessoal, o fusível tá bom, você testou toda a parte do primário e tá excelente, é sinal que tá com problema no secundário. E o que mais queima no secundário, pessoal, é o que? São as pontes retificadoras, diodos retificadores ou pontes assim como transistores, né, pontes únicas. Geralmente eles queimam esses caras e os indutores aqui também. Não é que não vá queimar outros componentes, pode acontecer de um capacitor aqui, ele tá danificado, né? Ele ter que pregar uma peça, você meio que trocar tudo e acabar lá no finalzinho vendo que o capacitor ele tá ruim. Como já falei para vocês, os capacitores pregam peças. E o que mais acontece é o dano aqui. Daí você pega, testou,
ele tem que passar também, pessoal, de um jeito certinho aqui, olha, aqui, tá nessa parte soldado aqui, a ponta retificadora, e você vai testar. O terminal do meio dele vai ser o catodo, a saída. Os terminais a lateral vão ser o anodo. Mas como eu já falei para vocês, galera, esse componente aqui, ele deve ser testado fora na bancada, porque às vezes pode ter outro componente queimado e a resistência dele pode ser diferente. E algumas pontas retificadoras assim de alta potência requerem um teste mais avançado, porque às vezes você pode inverter as ponteiras do multímetro aqui, se o multímetro for bem ruim, ele pode acabar apitando de um lado ou do outro, mas a ponta retificadora ela está boa. Essa ponta retificadora aqui é uma SBL e ela tem por costume, pessoal, de às vezes ela tá passando de um lado para o outro, tá? Mas não é sinal que ela está ruim. Por isso que você tem que pegar, tirar fora aqui, pessoal, e ver se a fonte vai ligar, vai acender o LED de indicação que ela tá ligando, tá bem? Daí você vai medir aqui, pessoal, se nesse transformador aqui já no secundário ele está saindo tensão alternada, sinal que está funcionando, e o teu diodo retificador aqui, a ponta retificadora na saída, ela está com problema mesmo. Por isso, geralmente é bom remover ela para fazer os testes fora e ver se vai ligar a fonte sem essa ponte retificadora. Em alguns casos, pessoal, com fotoacoplador, pode ser que ela não ligue mesmo. Mas aí você já consegue ver se a tensão está fluindo pelo circuito do primário tranquilamente, tá? Por que alguns circuitos não vão funcionar sem a ponta retificadora? Porque a gente precisa ter o retorno do sinal no oscilador. Se você não tem tensão contínua na saída, você não tem o sinal retornando para o oscilador, dizendo, olha, a fonte ela está boa. E quando queima, ele envia o sinal para o oscilador desligar antes que tenha uma queima do primário. Nem sempre acontece isso, às vezes queima tudo. Nem sempre acontece isso, né, de desligar o circuito, porque o nome mesmo já diz curto-circuito. Ele é mais rápido do que a proteção. Tá, pessoal, mas é isso aí. Agora a gente vai fazer o teste. Olha aqui, ó. Aqui não passou. E aqui, pessoal, olha, ele passou um pouco, mas ele voltou para uma resistência. Tem que ver a tabela de resistência desse componente no datasheet. Aparentemente, pessoal, parece que ele não está bacana, mas olha, ele está com uma resistência. Tem que ver qual que é a resistência no datasheet dele para a gente estar comparando. Olha, aqui passou direto, mas a resistência aumentou. Ele não pode passar ao contrário, pessoal, tá? Esse componente aqui, olha, aparentemente ele pode estar com defeito, tá? Mas por que, pessoal, que eu não posso descartar isso? Por que eu tenho que tirar ele para fora para verificar? Porque às vezes pode ter um resistor ali, um capacitor fazendo um filtro, pessoal, que ele pode estar danificado e está passando e conduzindo, e a gente verifica que é a ponta retificadora. Tá, pessoal? Uma dica bem bacana aqui para você que quer fazer esses reparos. São reparos assim que você pode estar fazendo com cuidado, você que está iniciando agora. Muita cautela, pessoal, muitos testes, verifica. Nem que você passe um dia verificando uma placa dessa para achar o problema. Mas o importante é você fazer o serviço bom, um serviço bacana e principalmente um serviço com segurança. Tá trocando os componentes certos, os componentes que realmente estão danificados. Porque às vezes você não tem conhecimento e vai trocando todos os componentes, no final das contas sucateia a placa, às vezes fica muito caro o serviço. E é isso aí, galera. Uma dica aqui do Cascudo Pescador para você que está iniciando agora e para você que já está no ramo aí e já tem todos os macetes possíveis. Não esqueça também de dar um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, galera BR. Tchau, tchau.